O Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, Senhor, onde estaremos meditando na Tua palavra. Pedimos a Ti graça, sabedoria, unção do Teu Espírito, para que possamos, Senhor, transmitir aquilo que é da Tua vontade. Nos ajuda, nos capacita, Senhor. Também pedimos agora a Ti, ó Deus, pela nossa nação, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, das pessoas que estão sofrendo, Senhor, por conta deste problema, deste vírus, ó Deus. Repreende este mal, não só no nosso país, mas em todo, Senhor, o planeta, em todas as nações que estão atravessando esse momento de luta, de dificuldade, ó Deus. Entra com a Tua providência, Senhor, da graça. Sabemos que o Senhor está no controle da situação. Continua, Senhor, nos dando saúde, nos livrando de todo mal, abençoando a cada um aqui presente, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo. Guarda, Senhor, livra de todo mal, nos dá graça, continua conosco, nos dando sabedoria, Senhor, direção pelo Teu Espírito. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Quero convidar a todos para estarem abrindo as suas Bíblias, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, uma passagem bem conhecida e também bastante falada nesses dias, né? Nós vamos fazer uma leitura aqui do versículo 1 ao versículo 14, Mateus 24, versículo 1 ao versículo 14. A paz do Senhor, irmã Dirce. Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Amém? Paz do Senhor, Renatinho. Nós vamos estar falando aqui, irmãos, sobre os sinais da volta de Cristo. Há poucos dias nós falamos sobre o tempo que nós estamos vivendo, né? Nós lemos lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4, falando sobre o tempo que nós estamos vivendo, que nós já vivemos o final dos tempos. E Jesus, aqui no capítulo 24 de Mateus, ele nos deixa sinais da sua vinda. Quando nós falamos da vinda de Cristo, nós sabemos que a vinda de Cristo ela acontecerá em duas etapas. A primeira etapa será no arrebatamento da igreja, não é? Será para o arrebatamento da igreja. E depois Jesus ele vem para a destruição do anticristo e para estabelecer o milênio, né? O seu reino de 1000 anos aqui na Terra. E então nós vamos estar falando sobre os sinais da volta de Cristo a respeito da sua primeira volta, que é o arrebatamento da igreja.
a Bíblia, ela não fecha a questão sobre data. Então, ninguém pode hoje dizer assim, olha, porque a vinda de Jesus será no dia tal, na data tal. Nós não temos base bíblica para tal afirmação. Mas Jesus, ele deixa para nós sinais que evidenciam o tempo da sua vinda, a proximidade da sua vinda. E como nós discorremos aqui no capítulo 24 de Mateus, nós vamos estar falando um pouquinho sobre esses sinais, tá? Talvez não seja nada de novo, nada que os irmãos não conheçam, mas vai estar ajudando a nós enxergarmos um pouquinho essa questão dos sinais. Então, quando nós falamos sobre esses sinais, nós vamos aqui dividir esses sinais, esses acontecimentos, melhor dizendo, em pelo menos 4 categorias, tá? Nós vamos olhar esses acontecimentos num aspecto religioso, num aspecto político, num aspecto social e num aspecto físico, tá? Das manifestações físicas destes sinais. Então, nós vamos estar dividindo em 4 tópicos: religioso, político, social e físico, tá? Para a gente estar elucidando essas questões desses sinais da volta de Cristo para o arrebatamento da igreja. Então, no primeiro aspecto religioso, o texto que nós lemos aqui em Mateus, ele fala sobre falsos cristos, não é? Falsas pessoas que têm surgido nesses últimos tempos se autoproclamando como Cristo, né? Se auto-intitulando Cristo. E isso a Bíblia já nos dizia há tempos atrás, Jesus já falando sobre estas questões, há pelo menos quase 2000 anos atrás. Falsos profetas, não é? Interessante que, principalmente hoje, nas redes sociais, isso eu vejo que vem se agravando, né, com o passar do tempo, tem se levantado muitos falsos profetas. Quem é o falso profeta? Falso profeta é aquele que diz algo que Deus não disse. É aquele que intitula algo, que proclama algo, atribuindo isso que ele está proclamando a Deus, sendo que Deus não disse nada nesse caso, a esse respeito. Então esse é um falso profeta, porque o profeta bíblico, ele falava em nome do Senhor, quando o Senhor dava a palavra a ele. E hoje, qual é a maior profecia bíblica que nós temos? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco, não é? A Bíblia é a boca de Deus falando com o seu povo, nos instruindo. Então, a maior profecia que nós temos hoje é a palavra de Deus. Para um crente ouvir a voz de Deus hoje, ele precisa ter comunhão com Deus e ler a palavra de Deus. Mas a gente tem visto hoje tantos falsos profetas surgindo, dizendo coisas que Deus não disse, não é? E o que é mais complicado nessa situação é que essas pessoas um dia vão de dar conta com Deus. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que ai daquele que diz assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Então, de um aspecto religioso, tem surgido os falsos profetas. Apostasia. O que é a apostasia? A apostasia é o desvio da fé. É um desvio de conduta da fé. É deixar de crer, né? Quantos apóstatas não estão surgindo nos nossos dias? E tudo isso vem dar o cumprimento, vem dar embasamento. A palavra de Jesus aqui em Mateus 24, ela vem se cumprindo através da vida dessas pessoas. E até mesmo doutrinas de demônios, não é? Quantas pessoas que têm ensinado de forma incorreta, ensinado heresias para o povo e até mesmo doutrinas de demônio, pessoas que não estão aptas para estar ensinando, pessoas que não estão aptas para estar em cima de um púlpito e elas estão subvertendo a palavra de Deus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, nós podemos ver aqui, para embasar isso que nós estamos falando.
segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, a apostasia no final dos tempos, ela se manifestará, né? Haverá o engano, haverá doutrinas demoníacas que estarão conduzindo pessoas ao erro, não é? E em 1 Timóteo, primeira epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, também fala sobre essa questão, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E veja que mais, ó, e pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E aqui diz, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então aqui haverá pessoas nesse final dos tempos que darão ouvidos a espíritos enganadores, não é? Doutrinas de demônios. Então tudo isso para nós são sinais religiosos, né? Nós dividimos em 4 tópicos, né? Os acontecimentos do final dos tempos. E sem contar também as perseguições. As perseguições estarão ocorrendo, não é? Diversas partes. Hoje nós não temos muito essa questão de perseguições porque nós vivemos num país livre. Mas, por exemplo, quantos países na África que, por se pregar o evangelho, pessoas são mortas, igrejas queimadas, igrejas são invadidas e queimadas a fogo com todos os membros dentro. Quantos países no Oriente que proíbem a pregação do evangelho, onde pastores, missionários são executados, famílias de missionários são executadas a sangue frio. E tudo isso é o cumprimento da palavra profética que Jesus nos instrui aqui em Mateus 24, né? Que haveria falsos cristos, falsos profetas, apostasia, doutrinas de demônio, perseguições. Então, tudo isso para nós hoje já testifica de sinais sobre a volta de Jesus, né? Um outro ponto que aqui em Mateus 24 nós também observamos são as questões políticas, não é? Nós ouvimos aqui, ou nós lemos no texto, falar de guerras, rumores de guerras. Nós vivemos em período extremamente tenso da história da humanidade. Há menos de 100 anos nós já passamos por 2 grandes guerras mundiais. E quantas outras guerras não têm surgido nesse meio tempo? Guerra Fria, não é? A guerra dos americanos com a antiga União Soviética, uma corrida armamentista. Nesses últimos anos, no final do século passado, nós vimos a queda do Muro de Berlim, a queda da Cortina de Ferro na antiga União Soviética. Quantas guerras não têm surgido? Guerras no Oriente Médio, nos nossos dias, uma guerra contra o terrorismo. O terrorismo é uma guerra, ainda que ela não tenha uma proporção grande, mas as pessoas vivem com medo, vivem acuadas, vivem tensas por conta das ameaças, não é? Então, no sistema político hoje, nós vivemos essa tensão, esse medo. Há poucos dias atrás, né, houve aquela situação onde os americanos ali com um drone mataram ali um dos homens mais importantes do Irã e já teve a retaliação do Irã ameaçando os americanos com terror e tal. Então, quer dizer, o mundo ele vive como uma panela de pressão na questão política.
Nós estamos vendo os dias onde a economia está sendo afetada por essa questão desse vírus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão aflitas, os governos tentando tomar atitudes para minimizar as coisas, ou seja, tudo isso é um cenário político que nós vemos descrito aqui em Mateus 24, como sinal da vinda de Jesus, né? Uma outra questão, um outro cenário que se apresenta a nós de uma forma assim, bem explícita também nessa questão dos acontecimentos da volta de Cristo, são os sinais de caráter social. Nós vemos hoje a sociedade enfrentando fome, né? Quantas pessoas hoje não estão passando fome, não estão tendo dificuldades? A gente não precisa ir muito longe. Quantas pessoas dentro da nossa própria nação hoje que são subnutridas, pessoas que têm carência. Nós às vezes acompanhamos alguns trabalhos missionários que a igreja tem realizado, nós temos ouvido falar, alguns missionários têm vindo às vezes às nossas congregações falando do trabalho que é realizado. E quantos lugares no interior do Brasil, no Nordeste, no Norte, pessoas que passam fome, pessoas que chegam a morrer de fome. Isso é uma realidade nos dias de hoje, não é? Nós temos hoje uma população muito grande no nosso planeta, pessoas na África, em diversas partes do mundo, que sofrem com desigualdade social. Enquanto uns têm sobejando, outros não têm nada, estão abaixo da linha da pobreza. Então nós temos problemas em caráter social, sim, como Mateus 24 relata, fala sobre fome em Mateus 24. Em outro ponto, traições, não é? Quantas pessoas hoje que já não têm mais firmeza de caráter, pessoas que por causa de posição financeira, por posição de status, de poder, já não têm o menor pudor, não têm o menor escrúpulo, pessoas que traem, quantos divórcios, quanta infidelidade, quantos casos de deturpação moral nós estamos vivendo hoje. E tudo isso incluído nesse contexto também social de Mateus 24, que se aplica também como sinais da volta de Cristo, não é? Então nós temos aqui um texto aqui em Mateus 24, repleto de sinais iminentes da volta de Cristo. A Bíblia, como eu falei no princípio, ela não fecha a questão sobre uma data. Nós não temos uma data, Jesus não nos deixou uma data, não é? Mas ele fala sobre sinais, a ponto que ele usa até um termo, uma vez quando ele foi questionado sobre os sinais da vinda dele, ele disse assim, olha, quando vocês olham para o céu e vê que está escuro, vocês sabem que vai chover. Quando você vê as nuvens carregadas, aquelas nuvens carregadas, escuras, todo mundo olha para cima e sabe que vem chuva. E Jesus fala, olha, vocês não estão vendo o que estão acontecendo à sua volta? Né? Os sinais que estão se cumprindo. E um outro aspecto desses sinais que Jesus menciona aqui em Mateus 24, nós podemos destacar aqui os sinais físicos, não é? O que seriam esses sinais físicos? São terremotos, pestes, como Jesus menciona aqui, sinais na natureza, não é? É um dado aqui curioso, depois vocês podem até pesquisar. Existe um instituto de pesquisa americano que ele monitora os terremotos a nível mundial. Então, segundo dados desse instituto de pesquisa, eles relatam que nos últimos 100 anos, houveram mais terremotos do que nos últimos 1900 anos. Então veja, uma comparação absurda. Se nós pegarmos, por exemplo, da época de Jesus até 1900, no ano de 1900, houve menos terremoto do que houve nos últimos 100 anos. Nós tivemos mais terremotos nos últimos 100 anos do que nos últimos 1900 anos, contando desses 100 anos para trás. Então, o que significa isso para nós? O cumprimento da palavra profética. Interessante que tem um versículo em Isaías,
Para quem não sabe, o profeta Isaías ele viveu cerca de 700 anos antes de Cristo, tá? Então ele viveu há mais ou menos 2.700 anos atrás, 700 anos antes do nascimento de Cristo. Se for contar da data nossa atual, aproximadamente 2.700 anos atrás. E Isaías, no capítulo 24, eu vou ler aqui, ele diz o seguinte, veja que interessante. Isaías, capítulo 24, os versículos 18 a 20. Estamos falando sobre os terremotos, não é? Conforme consta lá em Mateus 24. Veja aqui que Isaías diz no capítulo 24, o versículo 18, 19 e o 20, ó. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova, e o que subir da cova, o laço o prenderá, porque as janelas do alto se abriram e os fundamentos da terra tremem. Os fundamentos da terra tremem, ó. No 19, de todo será quebrantada a terra, de todo se romperá e de todo se moverá a terra. E no 20, de todo vacilará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá, e nunca mais se levantará. Isaías aqui profetizando, ele fala sobre a terra, os fundamentos da terra tremerem, não é? De todo ela será quebrantada, se romperá, a terra se moverá. Ou seja, Isaías profetiza aqui cerca de 2.700 anos atrás sobre esses terremotos, né? Como um sinal da vinda de Jesus, como um sinal de juízo da parte de Deus. Então nós vemos aspectos físicos que estão acontecendo em Mateus 24. Tá? Uma outra parte também que Mateus 24 fala é sobre pestes. E esta questão de pestes, ela é bem atual para os nossos dias, não é? Quantas pestes a humanidade não está enfrentando nesses últimos tempos? Quantas pestes não surgiram nesses últimos tempos, né? Podemos citar aqui a AIDS, o Ebola, né? O vírus que dá aquela febre hemorrágica, e tantas outras, H1N1, SARS e agora o coronavírus, né? Que está aí causando todo esse pânico, toda essa morte, todo esse problema aí social, político, de ordem de saúde, de ordem econômica, e tem afligido a tantas pessoas. E interessante que a Bíblia fala sobre isso como um sinal da volta de Cristo. Nós lemos em Mateus 24, né, falando sobre pestes, e interessante que no Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, tem um versículo que deixam algo interessante para a nossa meditação. Eu vou ler aqui também. Veja como a palavra de Deus ela se cumpre, irmãos. Como a palavra de Deus ela se cumpre debaixo dos nossos olhos e muitas vezes nós não estamos apercebidos do cumprimento da palavra do Senhor. Apocalipse 6:8 diz assim, ó: E olhei, e eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele e tinha por nome Morte. O inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Aí a gente para analisar esse final dos tempos, né? Foi dado poder para a terra ser ferida com espada, fome, peste e com feras da terra. A tradução original para feras da terra aqui no grego é uma palavra difícil pronúncia, quirin. Eu não sei se a pronúncia exata é essa, não sei falar grego, mas é quirin, né? E a tradução desta palavra, original no grego, diz pequenas feras. É claro que na época que o Apocalipse foi escrito, eles não tinham um conhecimento de bactérias, de vírus, como nós temos hoje, não é? Mas pequenas feras
nós podemos associar o que a gente vive hoje. Os vírus, as bactérias, são pequenas feras que estão assolando a humanidade. Feras invisíveis, feras minúsculas, microscópicas, mas que estão assolando a humanidade. Dado o fato deste vírus, né, que tem aí causado todo esse problema. Então tudo isso nada mais é que o cumprimento da palavra profética, como nós vemos aqui em Mateus 24. Jesus ele foi bem claro dizendo, né, que aqui, ó, a partir do versículo 6, ouvireis de guerra, rumores de guerra. No versículo 5, um versículo anterior, muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. No 6, nós vemos aqui, né, um aspecto religioso. No 6, um aspecto político, ouvireis de guerra, de rumores de guerra, né, e é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque levantará nação contra nação, reino contra reino. Aí aqui o aspecto social que nós falamos, né, fome. Aí depois o aspecto aqui físico, né, que entra terremoto, as pestes em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ou seja, sinais proféticos da vinda de Jesus para o arrebatamento da sua igreja. Por quê? Porque a igreja ela será arrebatada, o povo de Deus ele será livrado dessas situações tribulacionais, não é? Da manifestação do anticristo. Então nós vemos aqui que é o cumprimento da palavra profética. Interessante que um outro versículo aqui em Lucas, nós vamos aqui correr um pouquinho por causa do tempo, Lucas capítulo 21, versículos 28. Jesus também dizendo, ó, Lucas 21, 28, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, quando esses sinais começarem a acontecer no vosso meio, levanta a tua cabeça e olha para o céu, num sentido de você clamar a Deus, de você buscar a Deus, porque a tua redenção está próxima. Quem é aquele que vem nos redimir, que vem redimir a sua igreja, que vem levar a sua igreja? Jesus. Então aqui está nos falando claramente sobre a segunda vinda de Jesus, não é? Onde ele vem buscar a sua igreja, a primeira fase da segunda vinda de Jesus, onde ele vem buscar a sua igreja. Então todos esses sinais que estamos vivenciando nesses dias, nada mais é do que o cumprimento da palavra profética. Mas ainda assim, com tudo isso, tem gente que está desapercebida. Tem pessoas que, eu não creio que é dessa forma, eu não acho que ainda é assim. E nós observamos aqui que tem um outro ponto que Deus nos deixa também como sinal do final dos tempos e um sinal evidente da sua vinda, não é? É a nação de Israel. Eu não sei o quanto que os irmãos acompanham as informações sobre Israel, mas eu digo aqui que Israel é o relógio de Deus. Você quer saber o que Deus está fazendo na terra nesse momento? Em que período nós estamos vivendo? Olha para Israel. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra profética ela faz menção de Israel. Veja que interessante. Eu vou ler aqui um versículo que também está lá no livro do profeta Isaías, que nós falamos há pouco. Isaías, que viveu há cerca de 700 anos atrás, um profeta messiânico, não é? Ele falou muito sobre Jesus em suas profecias. Tem um versículo em Isaías que é, no mínimo, intrigante, para a gente ficar surpreso com o cumprimento da palavra profética. Isaías diz no capítulo 66, versículo 8, veja que interessante. Livro do profeta Isaías, capítulo 66, versículo 8. Olha aqui que diz, ó. Quem jamais ouviu tal coisa? Uma pergunta. Quem viu coisas semelhantes? Uma nova pergunta. Poder-se-ia fazer nascer uma terra
em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Isaías aqui, há 2.700 anos atrás aproximadamente, ele questiona: quem já viu tal coisa? Quem viu algo semelhante, com o sentido de espanto, poderia fazer nascer uma nação, uma terra? Quando ele diz terra aqui, ele está falando de nação. Poderia nascer uma nação em um só dia? Se fosse para a gente pensar nessa questão e responder logicamente, nós diríamos que não. Como que vai nascer uma nação em um só dia? Mas esse versículo bíblico, escrito há 2.700 anos atrás aproximadamente, teve o seu cumprimento profético dia 14 de maio de 1948, quando finda a Segunda Guerra Mundial e a ONU faz uma reunião para tentar diminuir o peso gerado aos judeus por conta do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Eles reconhecem Israel novamente como nação. E em um só dia, a nação de Israel volta a existir como nação, porque até então o povo judeu vivia disperso pelo mundo, eles não tinham terra, eles não tinham pátria, porque depois dos tempos ali que Jesus foi crucificado, o general Tito destrói Jerusalém e ali ele mata muitos judeus, os judeus são espalhados, e depois de alguns anos, no ano 100 e pouco da primeira era, da era cristã, o imperador Adriano termina de espalhar ali cerca de 10% dos judeus que ainda insistiram em ficar ali. E a terra dos judeus ela passa a ser ocupada pelos palestinos, e dali então os judeus eles ficam sem pátria, sem terra. E o cumprimento da palavra de Isaías, que nós lemos lá em Isaías capítulo 66, versículo 8, onde Deus dizendo através de Isaías, poderia nascer uma nação em um só dia. Esse versículo ele se cumpre no final dos tempos, quando Israel novamente é reconhecido como nação. Em 14 de maio de 1948, Israel é reconhecido como nação perante a ONU e é declarado por David Ben-Gurion, que leu essa declaração, e Israel novamente voltou a ser uma nação. Os judeus espalhados no mundo todo começam a voltar para Israel, reconstruindo a nação de Israel. Hoje Israel é uma das nações mais avançadas do mundo em tecnologia, em medicina, em plantação. A aeronáutica de Israel é uma das mais avançadas do mundo, e tudo isso em pouco mais de 50, 60, 70 anos. Interessante que Israel também ela passa por outra profecia, interessante que fala sobre o final dos tempos também. Nós vamos ler aqui mais um versículo. Lucas 21, 24 diz assim. Lucas capítulo 21, versículo 24. Veja que interessante. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Veja que Israel, eles não tinham Jerusalém como capital ou como parte de Israel aqui em 1948. Jerusalém não fazia ainda parte de Israel, ela pertencia a outros povos. E aqui o versículo que nós lemos em Lucas 21, 24, fala sobre o tempo dos gentios. O tempo dos gentios ele se inicia ali mais ou menos quando começa o império do cativeiro babilônico, né? O cativeiro babilônico estabelecido para o povo de Israel, que Israel ali passa a ser subjugada por outra nação. Ali alguns teólogos dizem que se inicia o tempo dos gentios. E esse tempo dos gentios ele finda agora no final dos tempos, como nós lemos aqui, até que o tempo dos gentios se completem. Pouco tempo depois, passando alguns anos após Israel ter sido reconhecido como nação
após 1948, se eu não me engano, em 1967, houve uma guerra de 6 dias, onde algumas nações vieram contra Israel. E Israel, dentro desses 6 dias, essa guerra que durou 6 dias, ela consegue retomar Jerusalém como seu território. Então nós vemos aqui que mais um cumprimento da palavra profética. Primeiro, Israel é reconhecido como nação. Segundo, Jerusalém, ela passa a ser novamente território do povo judeu. Ela passa novamente a pertencer a Israel. E qual é a importância de Jerusalém pertencer a Israel? Porque existe uma profecia bíblica que diz que o templo que os judeus irão construir, a qual esse mesmo templo é o templo que o anticristo irá profanar, conforme está escrito lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, esse templo necessariamente precisa ser reconstruído em Jerusalém. Então, essa é a importância de Jerusalém pertencer novamente ao povo de Israel. Ali onde nós vemos fotos de Jerusalém nos dias de hoje, onde nós vemos aquela cúpula redonda, que é chamada de a Mesquita de Omar, ali era onde ficava antigamente o Templo de Salomão. E é também o lugar onde será reerguido o novo templo, a qual nós dissemos que o anticristo irá profanar no tempo que ele estiver governando o mundo. Então, nós vemos que para os judeus é de fundamental importância que Jerusalém voltasse a fazer parte das terras de Israel. E esse é um cumprimento que estava profetizado para o final dos tempos dos gentios. E já aconteceu. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Por que eu estou trazendo esses dados, esses fatos do cumprimento aqui profético da palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, que tem o seu cumprimento a cada dia debaixo dos nossos olhos e que muitas vezes nós não estamos apercebidos, que tudo está se cumprindo, os sinais estão acontecendo diante de nós, estamos vivendo talvez uma geração que está próxima à geração do arrebatamento. Então, o que nós temos que fazer como igreja? É estarmos preparados, não é? Nós estarmos preparados para este grande dia, porque a Bíblia diz que os sinais irão acontecer. Jesus ele disse, como eu já mencionei, quando vocês olham para o céu e vê que as nuvens estão carregadas, que o céu está escuro, todos nós sabemos que vai chover. Então, por que nós não sabemos, mediante a todos esses sinais, que a vinda de Jesus está próxima? Que a vinda de Jesus ela está para acontecer em breve, de uma forma inerrante, infalível, porque se toda a palavra vem se cumprindo até aqui, por que ela não haveria de continuar sendo cumprida? Mas então, mediante disso, o que nós temos que fazer? A Bíblia nos orienta o que nós precisamos fazer. Para a gente já estar finalizando, vamos ler aqui, ainda no livro do Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos fazer aqui a leitura do versículo 11. Apocalipse 3:11 diz assim, nós temos esse versículo até na nossa placa da nossa igreja, na entrada da nossa igreja ali em Vila Simões, nós temos esse versículo impresso. Ele diz assim, ó, Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus dizendo, eis que venho sem demora. Não vai demorar. Não vai passar mais muito tempo, não. Jesus vem sem demora. Agora, o conselho dele, guarda o que tens. O que nós temos? Uma fé viva que Jesus vem buscar a sua igreja. Uma fé onde nós estamos esperando que Jesus venha buscar a sua igreja. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ou seja, para que ninguém tire de você essa recompensa, para que ninguém tire de você o teu galardão, porque
tudo aquilo que temos passado até aqui como igreja, tudo aquilo que nós temos enfrentado, todos os momentos de vitória, como também todos os momentos de luta, os momentos de combate, os momentos de dor, tudo isso vai findar. Há uma promessa de Deus para nós, que quando Jesus vier, não haverá mais choro, não haverá tristeza, não haverá lágrimas, não haverá dor, e nós estaremos na presença do Senhor eternamente. Guarda o que tens. Então, para nós, a palavra para nós hoje é: ainda há tempo de você se preparar. Ainda nós temos tempo de buscar o Senhor, de clamar a Deus e estarmos preparados para este grande dia que é a vinda do Senhor. Jesus está voltando, não se engane, Jesus está voltando. Os sinais estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Nós estamos vendo a palavra profética se cumprindo dia após dia. E a recomendação de Jesus para nós é: guarda o que tens. Guarda a tua fé. Persevera na tua fé. Continua firme, não arreda pé. Não importa se nós não estamos indo ao templo agora, mas nós somos igreja. Guarda a tua comunhão, guarda o teu contato com o teu Deus, guarda a tua vida de oração, guarda o teu tempo de leitura da palavra de Deus, a tua comunhão com Deus, zela pelo Espírito de Deus que habita em você, que habita em mim, para que nós possamos alcançar essa promessa, amém? Em breve Jesus virá, em breve tudo isso vai passar. Em breve Jesus vem buscar a sua noiva, a sua igreja, ataviada, preparada para se encontrar com o seu noivo. E nós estamos aqui aguardando esse momento para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Atento aos sinais. Não fique olhando só para as declarações negativas, de tristeza. Oh, por que está acontecendo isso? Não. Alegrai-vos, porque a vinda do nosso Senhor está próxima. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Senhor ele possa estar falando melhor em cada coração, que a graça, que a misericórdia de Deus possa transbordar nas nossas vidas e abrir o nosso entendimento para que possamos compreender essas verdades bíblicas que estão acontecendo em plenos nossos dias. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Obrigado a todos pela participação.